Você está conectado com o programa Sertão Inovador. Para nós é uma alegria estar trazendo esse tipo de conteúdo, conexões, para que você descubra, se já não descobriu ainda, que você pode ser tão inovador quanto aquela galera do Vale do Silício, no Japão, Shenzhen, em qualquer lugar do planeta. A inovação está dentro de você. Você só tem que despertar isso e começar a trabalhar isso. Seja como dono de uma empresa, ou seja como empregado também. Porque ser inovador não depende, não deveria depender de fatores externos, mas de fatores internos seus. É claro, e eu entendo que a necessidade é um gatilho muito grande para despertar, às vezes, o inovador que está dentro de você. Isso eu aprendi ao longo, não só com os livros, mas aprendi ao longo da vida, que às vezes, quando a necessidade surge, você descobre em você potenciais que você nem sabia que tinha. Mas tem que vir a necessidade. Só que você pode aprender por a dor, que seria esse caso da necessidade, mas você pode também aprender por amor, você mesmo descobrir oportunidades, que é um outro tipo de empreendedorismo, que é aquele que analisa as oportunidades e começa a tomar uma atitude em cima dele. Não só vai descobrir alguma coisa depois que a dor chega e a pressão para você ter que fazer. Você pode fazer também por oportunidade. Esse programa pode ser para você esse viés de oportunidade, que você está de repente aí conectado, passou pela sua timeline, alguma coisa, você parou, começou a olhar e dizer, puxa, faz sentido isso aqui, eu poderia começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E eu posso assim ser tão inovador quanto qualquer outro no planeta Terra. Claro que também o sertão também é o nosso grande sertão do Nordeste aqui, onde você que está nele pode desenvolver o empreendedorismo, a inovação, seja para ser empresário ou não. Empreendedor é muito mais do que ter uma empresa. Tem gente que tem empresa e não é empreendedora. Mas tem empreendedor que está talvez desperdiçando o seu potencial em algumas atividades que, convenhamos, você tem potencial para muito mais. Em Mossoró também tem pessoas assim. Em Mossoró também, em qualquer lugar do planeta tem pessoas assim. E como o nosso programa está na internet, então ele não depende só de quem está acompanhando aí pela TCM, pela televisão, né? Brisanet e outros canais de transmissão. Acorda, rapaz. Desperta, valente. Você pode sim fazer acontecer na sua profissão, na sua atividade. Nós estamos aqui hoje com alguns convidados, e está aqui o Artêmio, tem o Elton aqui, nós estamos juntos aprendendo coisas novas. E vai acontecer na cidade alguma coisa nesse sentido. O Artêmio convidou aí alguém que deveria ser, na linguagem comum, um concorrente, um inimigo. O cara tem o mesmo nome da loja, inclusive, mas pelo contrário, são parceiros, estão juntos, estão aprendendo. Talvez usando o conceito correto de concorrente. O que é o conceito concorrente? Você tem uma corrente, você está junto com a corrente. Então, você está com a corrente certa, vocês estão na mesma corrente, estão fazendo um trabalho interessante. Fala um pouquinho sobre isso que vocês estão fazendo aqui na cidade, vocês dois, que aqui a gente está num bate-papo aqui muito interessante. Professor Radamés, hoje nós estamos vivendo o resultado e querendo que esse resultado ele possa, de fato, se estender. Esse resultado nós não queremos ele apenas para nós. Nós precisamos que esse resultado ele seja resultado de outras pessoas que trabalhem no mesmo segmento que nós trabalhamos. Estamos aqui hoje com nosso convidado Elton Cardan. Elton Cardan, ele tem uma empresa, ele trabalha no mesmo segmento que Artêmio Cardan trabalha. Artêmio trabalha aqui em Mossoró, como vocês já conhecem, nos acompanham. E Elton Cardan, ele trabalha no estado do Ceará, na capital cearense, na Fortaleza, né? Então, devido à nossa parceria sadia, parceria com humildade, com transparência, com verdade, e os resultados acontecem, então por que nós não compartilhar esse resultado? Elton já tem uma aproximação maior com Cláudio Araújo. Cláudio Araújo é um especialista, é um cara que tem um domínio, que tem a vivência e que tem muitos resultados, certo? Para passar para a gente. Através de quê? Através de oficinas lucrativas. Falando de inovação, tem muita gente ainda com a mentalidade que a oficina é aquela oficina suja, que o mecânico é aquele mecânico que vai estar com a bucha na mão e a outra no bolso. Né? E que vai entrar no carro e que não vai colocar, enfim, procure me entender aí o que vem na sua mente, como
uma oficina mecânica dos anos 80. Nada contra o pessoal lá, mas é porque a gente está mudando, está evoluindo, precisamos inovar. Eu queria que Elton Cardão falasse um pouco sobre esse projeto, sobre o Ego, né, que já há algum tempo vem mostrado resultado com parcerias, que o Ego só, o Cláudio Araújo só também, infelizmente, Mas ele não ia... Ego significa o quê? Ego significa... na psicologia é um negócio complicado. Mas o Ego, eu tinha falado, mas eu vou falar aqui, porque já lhe espantou, talvez ali quem está nos acompanhando também esteja espantado, então não sai daí não. Ego significa Escola de Gestores de Oficina. Muito Participando bom. Do Ego, você vai aprender, você vai fazer com que a sua oficina ela tenha lucro. Executar o serviço, você já sabe. Agora, gerir a sua oficina, fazer com que ela tenha um lucro que venha manter ela e que ela possa crescer através de inovação, tecnologia. Muito aí onde você vai adquirir esse conhecimento, e você adquirindo esse conhecimento, precisa só de uma coisa que é colocar em prática. Não é? Sim, Às vezes, rapaz, isso aí eu já sei. E o seu resultado? Aí você começa a inventar, criar a historinha por falta de uma coisa. Da prática. Você sabe abrir e fechar um motor. Mas a gestão, às vezes, você não está sabendo. Eu queria que Elton Cardão falasse um pouco. Hoje o Cláudio, né? Cláudio Araújo, ele vem fazendo esse trabalho que, ao meu ver, né? Eu não acompanhava o Cláudio, né? Que nem a Artemio falou. Mas a gente que tem oficina, ou que tem qualquer empresa, a gente tem que estar acompanhando as modificações no mercado. Sim. Né, as inovações. E hoje o Ego, quando ele foi apresentado por alguns amigos para mim, ele disse assim, rapaz, tem que trazer esse negócio para cá. Porque eu não sabia se estava comprando certo, se eu estava vendendo do preço correto, se eu estava ganhando dinheiro ou se eu estava perdendo dinheiro. Geralmente, a oficina, nem sempre quando ela está lotada, ela está lhe dando dinheiro. Sim. Entendeu? Então assim, quando você passa na oficina e aquele cara está lotado, às vezes ele tá só enxugando gelo. Mas na cabeça da gente, que é o dono, cara, minha oficina tá lotada, tá massa, eu tô ganhando dinheiro, mas às vezes ele não está, porque ele não se organiza. E o Ego, ele vem para fazer isso. Ele vem para fazer... Tem muita oficina que não sabe o que é uma DRE. Entendeu? Eu mesmo não sabia o que era uma DRE. Eu comecei meu negócio quando o Cláudio chegou lá para fazer um trabalho com a gente. Foi muito interessante. Quando ele pegou os nossos números, eram muito bons, né? Mas eu não sabia como seria. Quão bom é isso? Só tava enxergando o número de entrada ali. Eu faturei isso aqui esse mês. Tô pagando, tá sobrando. Então assim, a gente, claro, lucrava, mas não do jeito certo, do jeito que era para lucrar, né? Sim. A gente tinha perda, não sabia, né? Quando ele falou assim, primeiramente, quem é a contabilidade de vocês? Para mim, o contador era tudo igual. Entendeu? E gestão de oficina, como qualquer outro negócio, é diferente. Tem que ter aquele cara que está estudando lá a sua tributação. Às vezes você está vendendo muito e o governo está tomando muito de você. Entendeu? O governo está tomando proporcionalmente o que você está vendendo. Exatamente. Você vendeu muito, ele está tomando muito. Mas é porque você não parou para pensar que lá atrás, quando eu comecei, como você começou, às vezes você começou a estar informal. Você começou informal e aí por alguma necessidade ou alguma fiscalização você precisou se criar um CNPJ, mas aí você está trabalhando com CNPJ como você trabalhava com CPF antes. E até a questão que ele falou aí, é que o contador, se for um generalista, às vezes ele não sabe, você está perdendo desconto, pagar um pouco menos, se você se encaixasse em algumas categorias, você podia estar... Quer dizer, o uso do conhecimento e dentro da lei, sem estar com problemas. Muito interessante. E hoje lá no Ceará, a gente tem a Sopeça, né? Que ela dá um suporte tanto à autopeça como à oficina. Na linha de motopeça, na linha leve. E agora também, já vem muito forte também na linha pesada. Sim. Então assim, oficinas se associam a ela, ela vai dar o suporte. Tem o Sebrae que está junto, né? O presidente, que é o Ranieri Leitão, né? Junto com toda a sua equipe, chega junto para dar esse suporte, tem as reuniões mensais, entendeu? Aí o Cláudio vem com, hoje, que é o Ego, né? Que é a Escola de Gestão de Oficinas, que agora já criou o Ego Mais, outro módulo, já para quem fez o Ego, né? Ele começa a te dar um parecer, como é que tu vai gerir tua oficina, o teu negócio simples, mas do jeito correto, né?
ele criou o Ego Mais, que já é um módulo avançado para os gestores que já fizeram o Ego, né? Que já é outra pegada, já é um negócio mais, né? Apropriado para o dono de oficina, para o dono, né? Para o diretor. E eu estou vendo hoje que muita gente está comprando a ideia de se organizar. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? Não é porque a minha oficina está no Ego, mas tem gente olhando a gente. Elton, essa ideia de se organizar hoje é uma necessidade. Necessidade. Né? Então é necessidade, é necessário. Então, ou você compra essa ideia, ou então você... Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Porque como eu fiz esse trabalho lá em 2002 e eu ficava assim, chocado de ver os empresários de alguns segmentos, como eles tinham a mentalidade muito agressiva de um contra o outro. Essa ideia de, você tá doido, eu vou sentar numa mesa que vai estar fulano ali do outro lado, Beltrano. Quero a distância, eu não preciso deles, eu não quero conversa com ninguém. E aí vocês falando assim, hoje, olhando isso, 20 anos depois, 23 anos depois, eu fico, puxa, como a mentalidade mudou. E na minha cabeça vem aqui uma falta de atualização, vem lá da época, eu fico imaginando, como é que eles vão colocar 70 inimigos Sim. dentro de uma sala? Isso vai dar confusão, não vai dar... A cabeça então mudou, né? Mudou, assim, deixa eu explicar, deixa eu tentar aqui. Isso é bom, isso é bom. Eu tenho esse Ou pensamento... muda ou morre, amigo. Eu tenho esse pensamento que é mais interessante a gente andar junto. E como o Elton já falou algumas vezes... Sem tornar cartel, né? Porque aí o não, perigo não, do não, cartel, não. né? Rapaz, essa questão de cartel aí seria um ponto para que a gente pudesse, de fato, trabalhar dentro desse assunto aqui. Um tema, assim, que a gente precisava de tempo, de fato mesmo. Porque uma coisa é parceria, outra coisa é cartel. Sim. Quem trabalha com cartel é aquelas pessoas que não querem parceria, aquelas pessoas que têm o egoísmo. Então, rapaz, aqui que o cliente se dane. O cartel tá... É crime, inclusive, né? É crime e não está se preocupando com o cliente, com o seu patrão. Né? E nós não, nós somos parceiros, nós queremos apenas que todos possam ter uma conscientização para que nós possamos, de fato, entregar com excelência, todos entregando com excelência para os nossos clientes, o nosso cliente ele vai ter o poder ali, a oportunidade de pensar, e, rapaz, eu vou fazer com a Artemio ou vou fazer com ela? E aí, meu irmão, aí é o cliente quem vai decidir. Mas aí, outro, né? Imagina aí, rapaz, eu nem vou fazer com a Artemio, nem vou fazer com o Cardan, porque eles dois são inimigos. Se eu for lá, eu vou para fulano e tal. Aí termina ganhando quem? Radamés, que tá lá caladinho, mas que tá entregando com excelência. Quem ganhou? Foi Radamés. É interessante que Radamés, Artemio e Elton estejam trabalhando com a mesma linhagem, com o mesmo pensamento. Culturas não tem como, porque cada um tem sua cultura. Mas se existe o mínimo de ética, de ética, todo profissional, se ele não for ético, aí ele já não é mais profissional. Ele falta alguma coisa para dizer, para abrir a boca e dizer assim, rapaz, eu sou profissional. Mas vamos lá, voltar. 70 pessoas, 70 inimigos. Concordo plenamente com o professor. Não, inimigo, foi só não, mas a analogia, uma analogia. Né? Quem lhe conhece sabe, professor. Acredito que 2018, 2019, quando eu comecei a usar as redes sociais, o Instagram, e eu criei uma hashtag, Parceria Cardan. Legal. Parceria Cardan. E hoje falando sobre o EG, falando sobre o Cláudio Araújo e vivendo o que nós vamos viver hoje à noite aqui em Mossoró, eu me lembrei daquele hashtag lá, Parceria Cardan, onde eu ando hoje. Hoje não existe uma oficina, uma autopeça que eu não entre, que eu não se identifique. Então hoje eu não tenho dificuldade de sentar para almoçar, tomar um café com nenhuma autopeça de Mossoró. Certo? Então, assim, é um trabalho que foi sendo feito. Se Radamés me conhece, eu sei que Radamés tem uma empresa de autopeça. Se eu passar por ele, opa, tudo bem, Radamés? Meu nome é Artemio, Cardan Peça, eu conheço o senhor, é Radamés Auto Center. Ô, rapaz, quebrei. Se Radamés me conhece, me vê e faz de conta que me conhece, mas eu tenho que ir lá e quebrar isso aí. Então, hoje, assim, já foi quebrado. Isso é bom. E hoje nós vamos começar a juntar os cacos, não é isso, Elton? Vamos juntar e Rapaz, vamos moldar para que todo mundo... Isso é muito interessante, sabe? Porque aquele pensamento antigo, né? Tipo, eu tenho uma oficina há 40 anos, meu pai começou, hoje eu estou à frente. Seja inovador. Sim. Entendeu? Seja inovador. Tem um parceiro nosso que
é muito forte hoje com a gente. E eu fico muito feliz de, assim, eu tenho 10 anos de empresa, né? A Artemio tem 20. Do cara chegar, me chamar na sala dele e dizer assim, ó, eu mudei a minha empresa porque eu tirei muita coisa da sua. Isso é bom. Hoje, o meu filho tá aqui à frente da minha empresa porque ele tá andando com você. Esse rapaz aí, essa pessoa, esse ser humano aí, sem dúvida, ele vai crescer. Porque quem é humilde, quem reconhece, ele cresce. Sim. Eu vou falar aqui, o seu Clício, que é o dono da Padre Cícero. É um ser humano que eu conheci ele, tive a aproximação de estar com ele. E penso num cara simples, que eu nunca vi na minha vida. Ele é um cara que tem muitas lojas espalhadas Eu acredito que já está em 45 lojas. pelo nosso Nordeste aqui, né? 45 unidades. Ele tem uma gestão de pessoas muito boa. E não tem uma vez que eu, cliente, vou lá, pra ele não me perguntar assim, eu disse isso aqui, você faria como? Entendeu? Bonito de ver isso, né? Então, assim, eu tenho o Acilon, o Moisés, outros amigos que tem lá que a gente é próximo, o Artemio teve o prazer de conhecer também, que são gestores deles. É o mesmo pensamento. Já criou essa cultura. Artemio tem a Cardan todos pensam Peça a mesma lá, coisa. Isso mesmo. Cardan Service, o gestor dele tem que ter a mesma linha de raciocínio dele, de acolhimento com o cliente, entendeu? Preocupação. Se a gente hoje é parceiro e ao mesmo tempo somos concorrentes, que isso é fato, ele vai fazer a logística dele e eu vou fazer a minha. O mercado precisa disso. Sim. Às vezes o cliente dele quer tempo, ele está lotado, não pode entregar. Ele indica. Sim. E só tem a ganhar. Antigamente não era assim. Antigamente o cara dizia assim, não, bote o carro para dentro aqui, o carro ficava lá, o cara não mexia e tal, entendeu? Hoje não é mais assim. Hoje, quem tem um caminhão, não pode estar com o caminhão parado. Não. Isso é bonito que vocês estão falando, porque, quer dizer, no segmento de Cardan, isso já é uma realidade, né? Sim. Acho que Fortaleza também já está assim, nesse Já. mesmo, quer dizer, tem um grupo que está pensando. Eu já falei outras vezes aqui, em alguns segmentos isso ainda não chegou. Nas próprias oficinas, acho que já dei um exemplo aqui, que eu, como usuário agora, né? Meu carro, de vez em quando eu levo, precisa, né? E eu já participei de algumas situações do tipo, não vou dizer para não ficar, porque é um segmento pequeno na cidade, se eu disser vai ficar, os que trabalham no segmento podem se sentir. Sim. E eu precisei consertar outra coisa no carro, de outro segmento, e aí eu como usuário, como consumidor, rapaz, não sei onde é que eu vou levar esse carro, você indica? E eu fui em algumas oficinas, rapaz, indico não. Mas homem, indica aí, você que é do segmento, indica porque eu como consumidor, eu vou ficar agora às cegas tentando achar, me indicam alguém, eles, rapaz, não vou indicar, porque se eu indicar, quem indica vai junto, né? E aí você vai não ter um bom serviço, depois vai dizer que fui eu que não vou indicar. E eu pensei que fosse uma coisa pontual, eu fui em outra oficina, o cara disse a mesma coisa. Eu fui em 3 oficinas em um determinado segmento do carro, naquele segmento, e a cidade tem várias oficinas daquele segmento. Eu fiquei, puxa, que estranho. Tá faltando uma Tá parceria nesse faltando o que vocês segmento. estão fazendo, que é justamente essa ideia de... Agora, parceria, eu acho que só funciona as parcerias quando gente busca fazer o melhor da parceria, né? O melhor do que alguém faz. Porque justamente você só procura o outro, que esse cara é muito bom nisso aqui, eu vou aprender. E não ficar a gente chama de autofagia, um ficar matando o outro e criticando. É preciso acordar, meu amigo. Se o seu segmento, ninguém indica o seu segmento, nem indica você, a culpa não está nos que falta indicar. Falta em quem faz o serviço, acordar e começar a perceber que tem que melhorar, né? Quando você trabalha nessa parceria, do jeito que você está falando, a gente hoje tem... Vamos dizer que nós temos o poder de escolher quem é nosso cliente. Dificilmente, antigamente, você faria isso. Você atendia todo mundo. Hoje, não. E quando eu falei bem no início do começo, que é cuidando do que é dos outros, que você começa a fazer uma parceria, firmar, né, uma confiança e começar a cuidar do seu negócio, é justamente isso. Do jeito que tem uma oficina que o usuário vai lá, como o senhor acabou de falar, eu não indico. Do mesmo jeito, tem um cliente também que eu não posso indicar para ele. Sim. Essa é a hora, e justamente o ego é para isso também.
Está fazendo total essa diferença. Porque hoje, quando você monta uma estrutura com o colaborador que entende, né, que está entregando o melhor, está acolhendo, né, está fazendo o negócio andar e trabalhar do jeito certo, e a gente não pode atender aquele cliente que não quer ser atendido. Entendeu? Então, assim, quando eu falo o poder de escolher nosso cliente, a gente hoje temos isso. Melhor ainda, o cliente que sabe que está com a gente, ele indica a gente para um cara bom também. É porque você termina... É uma corrente, né? Termina, exatamente. Do bem, né? A corrente do termina, bem. querendo ou não, você criando ali. Quando a empresa ela tem uma cultura muito forte, os próprios clientes passam a ser parte da cultura. Exatamente. Né? Isso é interessante. Se a empresa ela tem uma cultura forte, ela tem os valores, né? Os valores dela, aí a visão dela tem que estar... É porque assim, eu descobri isso recentemente. Tem como você, como líder, você querer desenhar um processo e querer que toda a equipe ela siga aquele processo. Se por trás daquele processo não existe uma cultura na empresa. Vai dar problema. O processo ele tem que estar alinhado com a cultura. Tudo tem que estar alinhado com a cultura. Né? Aí a cultura tem que... a missão, visão e valor tem que estar alinhado com a cultura. Então, assim, cultura, missão, visão e valor, e aí processo. O processo está em terceiro lugar. Porque quem vai seguir o processo? São os colaboradores, os liderados. Aí qual é a missão, visão e valor dos colaboradores de acordo com a cultura? Você está vendo como está faltando? É como você querer andar num carro com 3 rodas. E se eu disser para você, Artemio, só lhe cortando aqui... Só na Índia que parece que tem, não. Os carrinhos com 3. Mas foi projetado com 3, né? E se eu disser para você, como é interessante, quem for fazer o ego, né, hoje está todo mundo lá no Sebrae, porque está todo mundo despertando o olhar de melhorar o seu negócio, de aprender, trocar experiências. Se formar a primeira turma do ego aqui em Mossoró, que nem foi formada em Fortaleza, acho que já é a 5ª ou a 6ª edição do ego, já em Fortaleza. Ó, quantas oficinas já participou do ego em Fortaleza? Já é a 6ª edição, se não me engano. Entendeu? Eu digo a você que você falou. Não, só um minuto. Foi vacinada, essas oficinas já foi vacinada. Então ela tem um... Eu participei do ego, do primeiro, acho que foi do segundo ego, eu participei. Tinha uma sala que acho que era com 50 gestores. Quando o Cláudio falou sobre visão, sobre missão, valor. Sobre valor, 3 ou 4 responderam definidamente qual era o seu. 40 não sabiam dizer. A maioria realmente. Entendeu? Olha como isso é forte. Isso aí é o princípio do começo de tudo. E tem muita oficina que começa com 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos. A minha vai fazer 10 anos. Agora foi que eu firmei isso na minha empresa. Antigamente eu não sabia nem por onde começar. E tem muita gente que não tem coragem de dizer isso. Sim. Entendeu? Boa. Então nós temos assunto aqui, bate-papo. Rapaz, agora eu queria ter uma curiosidade. Uma curiosidade. Algumas vezes aqui no programa, eu não me lembrava do sobrenome de Artemio, eu dizia Artemio Cardan. Aí o nome da empresa do homem já virou sobrenome. Aí Sim. tu vem agora e chama Elpo Cardan. Eu disse, esse negócio pega, quer dizer, da mesma família, que eu acho que o sobrenome dele deve ser outro, mas vai pegando, vai virando um sobrenome. Negócio de si, com o tempo, vai virando, você vai Sim. adquirindo isso, né? Isso aí é quando a pessoa é apaixonada pelo que faz. Você chama ele Elpo Cardan? Mas aí eu queria que Elto falasse aí um pouco aí sobre isso aí, sobre essa questão aí do sobrenome. Eu vou falar. Quando eu comecei a entender o que era Cardan, o que era fazer uma transmissão, né? Que é um equipamento da mecânica diferente, que tem uma especialidade, eu disse assim, para mim mesmo, eu tenho que ficar bom nisso aqui. Né? Aí lá vai. Quando eu comecei a falar, estudar, olhar catálogo e tal, olhava as peças. Hoje, se eu olhar para essa mesa aqui, eu tô vendo um catálogo com tudo e a referência está na minha cabeça. Então, assim, eu tinha que ser... Em tudo que você vai fazer, você tem que ser o melhor. Ou queira ser o melhor. Buscar, né? O seu, como é professor, tem muito aluno seu que o senhor tem a grandeza de dizer assim, esse aluno foi meu aluno e ele é melhor do que eu. Por senhor é uma riqueza, né? Sim. Eu disse assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu nem conhecia Artemio, eu coloquei lá, né? Quando eu fiz o tempo do Facebook, vou botar aqui Elton Cardan. Aí coloquei. Quando eu coloquei, eu vi que, como eu já
Era um cara que muita gente me conhecia, porque trabalhava nesse ramo, né? Muita gente começou a me chamar assim. Me chamava, ei, Cardan. Não me chamava mais pelo primeiro nome. Né? Eu disse, olha, vai dar certo. E eu sou apaixonado pelo que faço. Então, você não se sentia, entendeu? né? Aí quando eu fazia um vídeo assim, fazia um vídeo, o Cardan tava na máquina e tal, eu disse, quem fez aqui foi Elton Cardan, entendeu? Agora eu boto pra rodar, que eu atendia muito pessoal dos 4x4, entendeu? Fez aquela amizade, entrando em grupo e tal. E quando você tem um produto bom e você vai colocar ele no mercado para vender, primeiramente você tem que se vender. Que é justamente sobre valor e confiança. Simplicidade. Então assim, eu sempre fui um menino sempre sonhador, né? Tirei isso do meu avô, meu pai passou para mim, para meus 2 irmãos. Hoje eu passo para meus filhos, né? E eu tenho assim, orgulho de dizer assim, hoje eu sou o Elton Nascimento, mas todo mundo me conhece por Elton Cardan. A profissão que eu nem sabia que ia ter, Deus me agraciou, né, com isso. Eu sou muito feliz, muito grato. Se tu voltasse a fazer o que de novo, Elton Cardan? É isso aí. Teve uma época quando eu tinha saído da graduação, né, da aula de graduação, eu disse, rapaz, eu vou deixar esse negócio de professor, sabe? Homem, a gente só trabalha, tenta ajudar esse povo na graduação. Não mudou muito, não. Ainda, infelizmente, tem muitos alunos que estão com a mentalidade bem para trás. Você quer ensinar, eles não querem aprender, porque acha que dá um Google aqui, ou agora com as IAs, ele pergunta e sabe. A IA sabe, você continua sem saber de nada. Se você realmente não buscar para aprender, tu não sabe, continuará dependente dos outros. Eu sempre trabalhando, seja independente, vá atrás e tal. Aí, numa época, eu decidi, rapaz, eu saí da graduação, saí de aula. Hoje, inclusive, eu não estou dando mais aula, faz algum tempo que eu não... Mas eu já tentei, não sai mais o negócio de professor. Onde eu chego é professor. Eu fico, rapaz, eu vou logo fazer as pazes com isso. Porque como eu passei pelo Sebrae, fui consultor do Sebrae. Mas não colou consultor. Não colou um monte de coisa que eu já tentei fazer. Então, Radamés é o segundo nome. Não, professor Radamés. Ficou professor Radamés. Aí eu fico, rapaz, eu vou lá fazer as pazes. Eu chego em alguns lugares, você está dando aula? Não estou dando aula, mas continua ficando. Ficou aquela mas ideia é pelo de legado que o senhor deixou, entendeu? Pelo que o senhor está me dizendo aí, essas poucas palavras, o senhor não tem noção do legado que o senhor deixou para muita gente. Para muito aluno que hoje é grato do conhecimento que tem pelo que o senhor fez, né? Porque, assim, isso é seu. Eu já fiz as pazes com isso. Isso é seu, né? Quando se fala... E em qualquer profissão, né? Estou dando esse exemplo. Aqui em Mossoró tem um rapaz, se você disser assim, um empresário, ele ganhou esse sobrenome, eu nem sei nem qual é o sobrenome dele. Souzinha. Já vem logo na frente. Parque Elétrico. Ele ficou conhecido como esse... Ele já faleceu, não está mais entre nós, mas ele era conhecido como esse sobrenome. E esse nome é tão forte, ó, que não tem como. Você não consegue passar um mês sem você estar conversando com alguns empreendedores e não citar o nome dele. Você está conversando com um empreendedor... Que ele era o atendimento. Só para você ter ideia quem era essa pessoa, né? O legado que ele deixou. Entendeu? Ficou o nome dele. Assim como também Elton Cardan. Simples. E aí vai ficar, né? Eu tava... Tinha responsabilidade vai lá para cima. Tinha um representante que estava no Maranhão. Tem a Micaela, que é a dona da Cardan Maranhão. Nunca me viu, nunca viu o Artêmio. Ela nos acompanha. O cara foi visitar ela lá. Ele fez um vídeo. Eu tô aqui com as proprietárias da Cardan Maranhão, né? Que acompanha vocês e é fã de vocês. Eu até mandei para tu, não foi, Artêmio? Sim. Então, assim, olha aí o tamanho do negócio. Do que a gente, né? Estamos fazendo. Nós estamos fazendo o dever de casa que está respingando fora. Sim. Muito bom. Entendeu? E eu acredito estar no canto certo, viu? Rapaz, o papo tá tão bom aqui, tá muito bom, mas vamos ter que ir pros finalmente. Quero agradecer a presença de vocês dois e deixar agora os microfones liberados para as considerações finais aí de vocês, falar do evento ainda, falar alguma coisa. Independente do evento, porque eventos têm prazo, daqui a pouco você pode estar assistindo esse vídeo na época que o evento já aconteceu. Então, mas tem as redes sociais, vocês também indicaram para o pessoal conhecerem vocês também. Sobre o evento vai acontecer hoje, possivelmente muitas pessoas que vão estar assistindo esse programa já estará passado.
Porém, hoje vai ser um workshop sobre o evento. Se você achar interessante esse programa, você gestor de oficina, que quer melhorar, quer ter de fato uma visão clara de como está os seus lucros, né? Então só é você entrar no Instagram Artemio Cardan ou Elton Cardan, ficar ligados, porque em 2026 vai acontecer a primeira turma, né, do EGO, que é a Escola de Gestores de Oficina. Então, nos acompanhe, teve curiosidade, quer participar, fala conosco e nós vamos alinhando e você, de repente, vai ser um matriculado da primeira turma do EGO aqui em Mossoró, né? E para finalizar, eu quero agradecer a participação do meu amigo Elton Cardan, que veio de Fortaleza para juntos aqui nós ter esse bate-papo, aprender junto. Sem dúvida você trouxe, Elton, muitas informações para mim e eu acredito e espero que você consiga levar também algumas informações, algum aprendizado aqui comigo, com o professor Radamés. E quero dizer a você que essa mesa, esse espaço, esse ambiente, ele está de portas abertas para você e para você também que nos acompanha, que quer vir bater um papo conosco aqui. Aqui o programa está de portas abertas para vocês. Eu que agradeço, né? Eu estou muito feliz, né? Tá aqui, você me convidou e a gente está nessa construção também de ajudar pessoas que querem alavancar seu negócio, entendeu? Então, assim, hoje o EGO lá no Sebrae é para você que tem uma oficina de moto, linha leve, você que está começando na linha pesada, tá certo? Você que é empreendedor, o empreendedor não é só você montar um negócio, não, é você saber cuidar dele. E hoje você está tendo a oportunidade de participar deste workshop com o Cláudio Araújo, né? É um professor que entende o mercado de oficinas, entendeu? Hoje eu sou prova viva disso. Eu já venho há 3 anos fazendo esse trabalho com o Cláudio, com o EGO, entendeu? Junto também com a Sopeça, né? Com a Sopeça. E eu tô vendo muita gente mudar a visão e a cabeça do dono. Porque geralmente começa pelo dono. Sim. Né? Sim. Agradecer aqui o espaço. Eu estou muito feliz, viu, professor, de conhecer você pessoalmente também, né? Você é uma benção. Fortaleza está lá à disposição quando o senhor quiser ir lá passear, se quiser ir. Até a casa do chofé hoje, que eu falo muito na casa do chofé, Artemio me deu. Entendeu? Então, assim, quando eu falo casa do chofé, muita gente hoje me acompanha. Às vezes, eu estou acompanhando. Uma vez um menino falou assim para mim, bem ligeirinho. O Elton junta muita gente. Não é que eu junto muita gente. É muita gente boa que quer estar com a gente precisa estar junto. Então, assim, eu quero encerrar aqui dizendo assim, ó, juntar para multiplicar. Tá certo? Gratidão a Deus e obrigado. Viu? Muito bom. Você sabe que eu já falei para você algumas vezes que alguns de nós somos maiores do que nós mesmos. Quando isso acontece, pessoas começam a se aproximar. Então, vamos aprender com o nosso maior líder de todos os tempos, que até hoje ninguém chegou nem perto, nem tinha rede social na época, que foi Jesus. Quanto mais a gente faz pelos outros, mais a gente ganha e mais a gente aprende. Né? A vida fica meio aperreada também, porque você começa a ter muita gente para cuidar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas a criação de comunidade, né? Eu tenho falado muito para ele. Sim. Tem esse perfil de criar comunidade. Organicamente as pessoas eles se aproximam. Então, se a gente pode fazer mais do que aquilo que nós fazemos, então faça. Pode ajudar muito mais pessoas, excelente. Daqui a pouco a nossa jornada se encerra, nossa parada chega, vai descer do trem, mas a gente pode ter ajudado um monte de gente por aí, a jornada vai continuar. O senhor tem noção de quantos alunos o senhor já preparou para o mundo? Pois é, rapaz. Que pergunta, hein? Muito bom. Essa resposta não vai trazer outro dia, né, professor? Vai tentar. Outro dia não, acho que faz uns 3 anos atrás, no Facebook, Facebook é uma rede social que ela não está em ascensão, né? Mas ela amadureceu tanto que ainda tem muita gente lá. Encontrei uma jovem, não é de Mossoró, de Baraúna, que é uma cidade que eu também morei muitos anos. Ela hoje mora na Suíça. Daniela, alguma coisa assim. Ela entra no privado e diz, Radamés, tudo bom? Aí eu, meu Deus, de novo, né? Tudo, quem é e tal? Olha, eu estou te acompanhando aqui na Suíça. Eu morei aí muitos anos, fui sua aluna, casei com um suíço, num evento e tal, moro aqui e acompanho por aqui. Eu disse, eita, aqui bem quentinho, aí frio que só um congelador. Ela disse, mas agradeço a Deus, porque na nossa jornada você passou né? Então a gente
muito ou pouco, Muito a gente vai fazer gratificante. isso. A gente vai, se a gente então vai fazer, certamente vai ter clientes um dia que vai falar isso para ti também, né? Porque se a gente ensina alguma coisa, eu digo, vou continuar falando, todo empreendedor é um professor, ou deveria ser. Dono de uma empresa, ele tem um monte de aluno ali para ele ensinar. Aí tem a família que está envolvida, tem um monte de coisa. Então a gente pode ensinar alguma coisa, ensine. Eu fui em alguma área específica, vocês na área de vocês, você que está acompanhando, ensinar é transbordar. É um bom professor, ele vai transbordar. Porque ele não está preocupado em dar uma aula para receber um negócio no final do mês. E tem pessoas assim. Vocês também não estão com um negócio somente para ver o dinheiro ali, recebeu e pronto, agora eu tenho... Dinheiro é Isso consequência. consequência. A gente puder impactar a vida de muitas pessoas. Por que que nós, em horário de trabalho, um monte de correria para fazer, ainda inventa um programa, parece até que não tem o que fazer. É porque a gente quer transbordar, uai. Sim. Isso é maior do que meramente fazer alguma coisa e depois... Enfim, a gente tem o que fazer. Sim. E dentre ter o que fazer, tem algo que é transbordar para outros. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, continue. Hoje é uma palestra, é um encontro, alguns vão estar ali, mas ali serão feitas conexões. Sim. Né? Vai ter conteúdo, com certeza ela vai ter conhecimento e conexão, a dupla que eu sempre falo, né? Sim. Vai ter conhecimento e vai ter conexão. Os conhecimentos, bom, que você vai aprender o que você não sabia, mas a conexão é para você continuar aprendendo. Continuar aprendendo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns aí pela essa iniciativa. A gente encerra o nosso programa, mas as portas vão estar abertas para outras edições. Fica com Deus e até a nossa próxima edição.